Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muito prazer e alegria estamos aqui mais uma vez para vos transmitir mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos no terceiro trimestre de 2025 e neste temos o seguinte assunto: a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nesta oportunidade, estudaremos a lição número 2, que tem como título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Quero agradecer a você que está conosco nesse canal, pedir a você que deixe o seu like, por gentileza, e compartilhe este vídeo com outros irmãos e irmãs, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Na semana passada, nós iniciamos o terceiro trimestre com a lição A Igreja que Nasceu no Pentecostes. Esta lição está disponível para você aqui em nosso canal. Se desejar, assista e verás o que falamos na lição anterior. Hoje falaremos sobre a igreja modelo, a igreja que é um exemplo para todas as igrejas. A Igreja de Jerusalém, também conhecida como Igreja Primitiva. Meus amados irmãos, iremos fazer uma oração e iniciar a nossa aula. Oremos, pois, ao nosso Deus Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos oriente naquilo que iremos falar e que teus servos possam receber, guardar, praticar e transmitir a tua palavra com fidelidade, com autoridade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, já começar a nossa aula e começamos pelo nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, o versículo que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Repetindo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. A nossa verdade prática diz assim: a Igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Repetindo, a Igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 a 47. Atos 2, 37 a 47 diz o seguinte: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
Vamos aos objetivos da lição. Primeiro objetivo, explicar os fundamentos da Igreja de Jerusalém. Segundo objetivo, reconhecer a importância do batismo. Nós colocamos aí em letra maiúscula, apesar de na revista estar em letra minúscula, a importância do batismo e acrescentamos entre parênteses, batismo em águas. Reconhecer a importância do batismo em águas e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã. Na verdade, nós não temos apenas símbolos, nós temos aí duas ordenanças do Senhor Jesus Cristo, o batismo em águas e a ceia do Senhor. E por último, aplicar os princípios da Igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração. A igreja é um ambiente espiritual, sim, mas também é um ambiente acolhedor e um ambiente propício para a adoração ao único e verdadeiro Deus. Vamos, portanto, à nossa introdução. Neste momento, sempre lembro você que é importante ter em suas mãos uma canetinha para fazer as devidas anotações, ter também em suas mãos a revista da Escola Bíblica Dominical para acompanhar a lição e um exemplar da Palavra de Deus para que você possa consultar versículos se necessário. As anotações que o professor faz são importantes para que ele tenha foco no momento de lecionar a sua aula em classe. Vamos, pois, então, à nossa introdução. Diz assim a nossa introdução: por ser a igreja mãe, Jerusalém tornou-se o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A Igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é, portanto, bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a que os apóstolos se devotaram inteiramente e no exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Temos, portanto, as ordenanças, batismo em água e Santa Ceia do Senhor ministradas nessa igreja, e que serve de modelo para todas as igrejas até os nossos dias. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Temos na igreja primitiva o exemplo de igreja que ora, o exemplo de igreja que evangeliza, o exemplo de igreja que faz missões, o exemplo de igreja que acolhe aqueles que são menos favorecidos. Temos um exemplo da igreja que ama, um exemplo de igreja que depende exclusivamente da direção do Espírito Santo em suas decisões. Isso é muito importante, irmãos, que sirva de exemplo para todos nós. A igreja de Jerusalém, portanto, é um exemplo a ser seguido. Vamos então ao primeiro tópico da lição: uma igreja com sólidos alicerces. Sólidos alicerces fazem com que uma construção seja bem estabelecida, firmada, de modo que, ainda que venham os ventos, as tempestades, esta construção, essa edificação, ela não se abalará. Portanto, é importante tomarmos esse exemplo e termos as nossas igrejas firmadas em alicerces sólidos, em alicerces firmes. Não podemos firmar a igreja, por exemplo, em uma pessoa que não seja a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é a pedra angular e de esquina onde a igreja está firmada. Somente firmada nele e nas doutrinas que ele nos transmitiu, nós seremos uma igreja firme, que jamais se abalará com as heresias, com os ventos de doutrina que tentam destruir, abalar a igreja do Senhor nos últimos tempos. Vamos então para o primeiro subtópico do primeiro tópico: uma igreja com fundamento doutrinário. Uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada, bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos
pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso que o livro de Atos diz da primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos apostólicos. Eles não se desviavam daquilo que foi transmitido pelo Senhor Jesus Cristo aos apóstolos e agora os apóstolos transmitiam à igreja. Portanto, era uma igreja perseverante na doutrina. Hoje temos tantas igrejas que têm mudado as suas práticas, mudado a sua forma de cultuar, mudado a sua forma de agir, mudando costumes e práticas que estão cristalizadas há tanto tempo. E nós vemos aqui o exemplo da igreja em Jerusalém, uma igreja firmada na doutrina, nos ensinos dos apóstolos. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Meus amados, o que temos visto hoje é uma liberdade tal que os crentes estão ficando descaracterizados. Essa é a realidade. Olhamos para a pessoa e não sabemos se é crente ou não é, se é salvo ou não é. Ora, o Senhor Jesus Cristo disse que nós somos luz do mundo e sal da terra. E não podemos ser diferentes disso. Corremos o risco de nos desviar do padrão bíblico de igreja e nos tornar mais um grupo religioso, como muitos que têm se levantado nos últimos tempos. Segundo subtópico do primeiro tópico, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego didaquê, ou didaché, como alguns pronunciam, que significa ensinar, instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Olha que interessante, meus amados irmãos. Os apóstolos aprenderam de Cristo. A igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia a fim de transmitir a outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Na verdade, basta uma dessas palavras, nem ou tampouco discipular. A tragédia tem acontecido nos últimos tempos, meus amados irmãos, porque muitos não querem ser instruídos, discipulados. As pessoas hoje aderem à igreja e não são mudados em seus costumes, em suas práticas, como um discípulo faz para se adequar ao ensinamento do seu mestre. Jesus passou para os apóstolos passaram para a igreja primitiva e é mister que nós conservemos a doutrina como um legado, como um bastão de uma corrida de revezamento, é passado de um para outro atleta. Assim também nós devemos passar para outros o legado que recebemos, a instrução que recebemos. Precisamos hoje doutrinar a igreja para que amanhã esses doutrinados também possam doutrinar outras pessoas que virão, que se converterão e farão parte da igreja de Cristo. Continuando, terceiro subtópico do primeiro tópico, uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. A maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. E eu destaco o seguinte: há muita atividade ou muitas atividades, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. Nós temos visto a igreja promovendo muitas coisas que
não trazem de fato uma verdadeira e genuína comunhão. É preciso sim que a igreja invista em uma atmosfera tal que possibilite a interação dos seus membros de forma a ter de fato uma koinonia, ou seja, ter de fato uma comunhão. A palavra comunhão tem como raiz a palavra comum. Na igreja de Jerusalém, eles tinham tudo em comum. Hoje nós temos muito sectarismo. Hoje nós temos igrejas, por exemplo, que têm uma sala VIP. Nós temos igrejas, por exemplo, que têm o que poderíamos chamar de um camarote, de um espaço reservado, onde a pessoa ali ele recebe um tratamento diferenciado dos demais. Irmãos, comunhão é comer do mesmo prato. Comunhão é numa festa, todos comerem a mesma refeição. E muitas vezes temos festas dentro da igreja e vemos ali um sectarismo, vemos ali uma separação, coisa que não havia na igreja primitiva. Precisamos ter koinonia, comunhão. Comer todos uma mesma refeição significa todos comungarem e ter uma verdadeira comunhão conforme Cristo nos ordenou. A igreja de Jerusalém era uma igreja que tinha uma verdadeira koinonia, uma verdadeira e íntegra comunhão. Continuando, a mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. Oração. A igreja de Jerusalém orava. Assim, Pedro e João foram ao templo na hora nona de oração. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração e a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava à oração. Amados, temos aqui apenas 3 singelos exemplos de oração, mas no livro de Atos você verá muitos outros textos alusivos à oração. Por exemplo, a Bíblia nos fala em Atos capítulo 10 que Cornélio orava, nos fala que Pedro estava em Jope orando, nos fala que Saulo de Tarso, assim que se encontrou com Jesus, ele esperou a chegada de Ananias orando. A Bíblia nos fala que Paulo, até mesmo nas suas viagens missionárias, ele procurava um lugar para oração. Temos vários versículos que mostram que a igreja de Jerusalém era uma igreja que orava. E nós, nos dias atuais, será que temos olhado para a igreja de Jerusalém como igreja modelo e temos também mantido a oração em nossas reuniões, a oração na nossa vida? Ou estamos recorrendo à oração apenas como um subterfúgio ou como um recurso em momento de aflição, em momento de dor? A Bíblia nos recomenda, vigiai em todo o tempo orando, Lucas 21:36. A Bíblia nos recomenda, orai sem cessar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Portanto, a igreja que quer seguir o modelo da igreja de Jerusalém deve ser também uma igreja de oração, que comece suas reuniões com oração, que durante a sua reunião tenha orações, que no final do culto tenha orações, oração pelos enfermos, oração pelos problemáticos, oração pela nação, oração pelos missionários. Enfim, a igreja que verdadeiramente quer seguir o exemplo da igreja de Jerusalém deve ser uma igreja que ora. Vamos então à sinopse da primeira parte da lição. A igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, comunhão e oração. Isso fazia dela uma igreja piedosa. Repetindo, a igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, comunhão e oração. Isso fazia dela uma igreja piedosa. Vamos então ao segundo tópico da lição. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Na realidade, o que temos são as ordenanças do Senhor Jesus Cristo sendo apresentadas aqui, o batismo em águas e a Santa Ceia do Senhor. Repetindo então, vamos ao tópico que o nosso comentarista deixou para nós. Uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Primeiro símbolo ou primeira ordenança do Senhor Jesus Cristo foi batizar. Foi o batismo. A Bíblia nos diz que o Senhor Jesus Cristo instruiu aos discípulos o seguinte: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É o que o Senhor Jesus Cristo instruiu, batizar aqueles que se convertem. Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Atos 2:38. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Então, é mister que continuemos fazendo isto se quisermos seguir o exemplo da igreja de Jerusalém. Continuando, ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. O batismo era um dos principais passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Por isso, aqueles que se converteram foram batizados na igreja de Jerusalém. E deve ter sido maravilhoso, porque quase 3.000 pessoas se converteram no primeiro sermão de Pedro. Imagine o batismo de quase 3.000 pessoas. Deve ter sido algo maravilhoso. Nós precisamos, portanto, seguir esta prática, porque foi uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Mas para ser batizado, a pessoa precisava ter um arrependimento dos seus pecados e crido em Jesus. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Irmãos, batismo é para quem confessa o Senhor Jesus Cristo. Batismo é para quem abandonou o mundo e as suas práticas. Batismo é para quem se arrependeu dos seus pecados e quer viver uma nova vida em Cristo. O batismo, então, é um símbolo que tem validade quando realmente temos os elementos que o validam. Quais são estes, pastor Daniel? Primeiro, um ministrante habilitado, autorizado pela palavra de Deus, ou seja, um pastor. Há poucos dias vimos uma postagem perguntando se um membro pode batizar outro membro. Isso é um contrassenso. O batismo deve ser feito por um ministrante autorizado pela palavra de Deus, um pastor, um líder. Segundo elemento importante para o batismo ter validade, um candidato preparado e consciente do que o batismo realmente representa. Muitas pessoas foram batizadas e são batizadas sem saber o que o batismo de fato representa. E último elemento importantíssimo, águas, muitas águas. A Bíblia diz que João batizava em Enom porque ali havia muitas águas. Isso mostra que o batismo bíblico é o batismo por imersão, porque o batismo por imersão reforça de fato o simbolismo do batismo, que é morrer para o mundo e viver para Deus, deixar a velha vida e levantar da água para uma nova vida em Cristo. Continuando, por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. Segundo a ordenança do Senhor Jesus Cristo para a igreja, a ceia do Senhor é o segundo subtópico do segundo tópico. A ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém. E perseveravam no partir do pão. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Donald G., um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que, quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse partir do pão. Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor, ou festa HP ou ágape, de sua refeição comum, lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. É claro que a ceia do Senhor, assim como o batismo, está permeada de elementos simbólicos. Por exemplo, o pão simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo. O vinho ou o suco da uva simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo. E a comunhão é algo maravilhoso porque nos leva ao Calvário novamente. A ordenança de Jesus foi para fazer a ceia do Senhor em memória dele até que ele venha. Então, toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos voltando ao Calvário, lembrando que fomos salvos pelo sacrifício de Jesus e estamos anunciando que Jesus Cristo virá para nos buscar e assim um dia celebraremos com ele
as bodas do Cordeiro, quando ele nos arrebatar para a sua glória. Portanto, a ceia do Senhor é importantíssima para a igreja. Hoje temos igrejas que fazem Santa Ceia de 3 em 3 meses, outras que fazem de 6 em 6 meses. Tem até grupos religiosos que fazem uma ceia anual. Pelo que vemos na igreja primitiva, essa reunião era feita todos os dias. É o que o texto nos fala em Atos capítulo 2, versículo 46. Nos diz assim: e perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. É claro que nós vivemos em outro tempo hoje, mas precisamos ter uma regularidade da ministração da ceia do Senhor. As igrejas evangélicas fazem mensalmente. Todos os meses nós temos o momento da ceia do Senhor, que poderia ser todo domingo também, mas o importante é o simbolismo estar vivo dentro de nós. Não adianta apenas comermos o pão e bebermos o vinho sem ter de fato, um compromisso com Deus, com a sua palavra e um compromisso com o Evangelho, com a pregação do Evangelho. É para nós anunciarmos a morte de Jesus e assim outros se salvarem e participarem também conosco da ceia do Senhor, até que Ele venha. Isso sim deve ser lembrado no momento que cearmos na ceia do Senhor. É sempre um momento de muita alegria, porque sabemos que um dia teremos a última ceia na terra, porque brevemente Jesus Cristo nos arrebatará para a sua glória. Vamos então à sinopse da segunda parte da lição. Na igreja de Jerusalém, os símbolos essenciais da fé cristã, o batismo e a ceia do Senhor, eram reverentemente observados. Repetindo, na igreja de Jerusalém, os símbolos essenciais da fé cristã, o batismo e a ceia do Senhor, eram reverentemente observados. Vamos ao último tópico da lição: uma igreja modelo, uma igreja padrão, uma igreja modelo. Primeiro subtópico do terceiro tópico: uma igreja reverente e cheia de dons. Irmãos, hoje a irreverência tem tomado conta de algumas igrejas, de alguns púlpitos, pastores que se apresentam com vestimentas irreverentes, cantores e pessoas que ocupam nossos púlpitos e não têm o mínimo de reverência diante de Deus e diante da igreja. Vivemos em tempos em que se ridiculariza a reverência, a prudência, e se enaltece a irreverência, aquilo que foge do padrão. E nós precisamos olhar para a igreja de Jerusalém e trazer de volta para as nossas reuniões, para nossos cultos e para a nossa vida a reverência. Uma igreja reverente e cheia de dons é o primeiro subtópico do terceiro tópico. Diz assim: é dito da igreja de Jerusalém, em cada alma havia temor. O temor estava em cada alma. O temor não estava agora no ambiente, não estava agora no templo, mas estava na alma de cada crente. Aonde o crente for, ele tem que levar o temor do Senhor. Continuando, a palavra grega traduzida como temor é probos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima de presença do sagrado, do que é santo. O mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor o mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar é terra santa. Precisamos aprender com a primeira igreja. Não podemos perder o respeito pelo sagrado. Respeito pelo sagrado, isso é ter temor de Deus. O Senhor exige de nós temor. E sabe de uma coisa? Se a sua vida é uma vida de temor, o temor do Senhor te acompanha onde quer que você for. As pessoas vão olhar para você e vão te respeitar, porque você é uma pessoa que tem uma vida reverente, uma vida santa, uma vida separada. Mas se você for irreverente e começar a se curvar às coisas do mundo como algo normal e habitual, que você também pode participar, ora, olharão para você e dirão: você é um crente diferenciado, você é muito irreverente, o que você tem de especial? Isso tem sido muito venerado nos últimos tempos, mas nós temos um padrão a seguir. O padrão que temos é viver no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria.
Continuando, Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sinais aqui, maravilhas, são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestam em suas ações missionárias. Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. Ou seja, temos aqui um ornamento maravilhoso que são os dons espirituais manifestados, atuantes na igreja. Não podemos pensar numa igreja sem o sobrenatural, uma igreja sem o espiritual, senão a igreja se torna apenas um clube. A igreja do Senhor é um lugar onde os sinais e maravilhas devem acontecer de fato, porque Deus nela está. Portanto, a igreja do Senhor é uma igreja reverente. Por quê? Porque Deus se manifesta nela. Se nós tirarmos a reverência do culto, irmãos, nós tiraremos também a presença de Deus do culto. E tirar a presença de Deus do culto é fazer com que Ele não opere, com que Ele não atue em nossas reuniões. Mas se trouxermos de volta a reverência, o temor do Senhor, se em nossos cultos cada crente se portar decentemente, com ordem durante o culto, orando, buscando ao Senhor, nossas reuniões serão reuniões onde sinais e maravilhas se evidenciarão sempre. Vamos então prosseguir. Segundo subtópico do terceiro tópico, uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2:44. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Meus irmãos, a igreja precisa aprender a acolher. Nós temos duas coisas importantes que não podem ser separadas: o discipulado e a integração. Ora, precisamos discipular os crentes, sim, aqueles que se convertem, sim, mas devemos integrá-los na igreja do Senhor. Porque aquela pessoa se converteu e ele agora faz parte do corpo de Cristo. E essa integração exige de nós uma capacidade de acolhimento que envolve o amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão, ver as necessidades dessa pessoa e de que modo podemos atendê-las. É claro que não podemos atender todas as necessidades, mas podemos sim acolher e, dentro do possível, dentro dos nossos limites, oferecer a essa pessoa que vem do mundo uma condição tal que ela se sinta parte integrante da Igreja de Cristo. Terceiro subtópico do terceiro tópico, uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Louvando traduz o verbo grego aineu. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa do templo. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais do que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. Devemos, pois, ser uma igreja adoradora, se quisermos seguir o exemplo da igreja de Jerusalém. Louvar a Deus, adorar a Deus, engrandecer a Deus, não é apenas cantar louvores ou hinos. Não, é expressar de fato que somos dele, para Ele e por Ele, porque sem Ele nada somos. Então, quando você louva a Deus ou adora a Deus, você se entrega totalmente. A sua vida, sim, é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
nosso culto racional, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Então, precisamos ter uma entrega total. Hoje vivemos tempos em que as pessoas querem simplesmente participar dos cultos, sentar, louvar, 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 ir para sua casa e pronto. É isso que o Senhor quer de nós como igreja? Não. O Senhor quer de nós uma entrega total. Essa entrega total faz de nós instrumentos dele, onde quer que estivermos. Então, louvar a Deus, engrandecer a Deus, não é apenas usar palavras bonitas na hora da adoração, mas cumprir tais palavras que muitas vezes nós cantamos e não fazemos. Às vezes o nosso louvor é muito comprometedor e nós não pautamos a nossa vida por aquilo que nós cantamos muitas vezes. Por isso é importante, antes de cantar, de fato, adorar a Deus. E isso com a nossa vida, com nossos atos. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Portanto, Deus procura os verdadeiros adoradores. A igreja de Jerusalém era uma igreja adoradora e, se quisermos seguir o seu exemplo, devemos fazer o mesmo. Sinopse da última parte da lição. Os princípios da igreja de Jerusalém nos ensinam a viver a dimensão espiritual do acolhimento e da adoração. Repetindo, os princípios da igreja de Jerusalém nos ensinam a viver a dimensão espiritual do acolhimento e da adoração. Conclusão da nossa aula, meus amados irmãos, diz assim: vimos nesta lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Amém? Portanto, esta foi a segunda lição do terceiro trimestre e eu convido você para a terceira lição. Não perca a terceira lição do terceiro trimestre de 2025, na qual estudaremos sobre a igreja fiel à pregação do Evangelho. Temos muitas lições interessantíssimas que eu quero que você, meu caro professor e aluno, esteja apto para estar conosco aqui nas próximas lições. Depois falaremos sobre uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de amor, uma igreja não conveniente com a mentira, uma igreja que não teme a perseguição, uma igreja que enfrenta os seus problemas, uma igreja que se arrisca. Estas aulas subsequentes mostram que a igreja de Jerusalém é, de fato, um exemplo para nós. Amém! Eu termino esta aula convidando você para estar aqui na próxima semana estudando conosco e ore por nós para que continuemos esse importante trabalho. Deixe o seu like, não se esqueça. Compartilhe com outros professores e alunos esta lição tão importante. E que o Senhor te abençoe. Aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel. E eu quero terminar com uma oração neste momento. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que tivemos de transmitir a teus filhos esta lição. Que o teu Espírito possa fazer com que as palavras aqui faladas possam ficar gravadas nos corações dos teus filhos. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima semana, caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical.